Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que foram me enviadas lá no meu Instagram. E aproveitando, se você não me segue, já segue lá, é @olucaspsilva, que eu sempre faço box de perguntas, respondo em vídeo por lá nos stories, ou então seleciono algumas para responder aqui. E a primeira pergunta que eu quero responder é do Jeff Investing. Primeiramente, já agradecendo sua participação. Obrigado, Jeff, por participar ali da enquete, beleza? Ele perguntou assim: se o JCP acabar, como fica empresas que só distribuem isso? Por exemplo, ele deu o exemplo aqui do empresa. Olha só, primeiramente vamos entender, né, o que é isso. A empresa tem duas formas principais de remunerar quem tem ações dela, ou seja, os acionistas. As duas principais são os dividendos e o JCP, ou seja, juros sobre capital próprio. Existem outras formas, porém a que cai ali na nossa conta é essas duas. Primeiramente, os dividendos saem do lucro líquido da empresa. Então, na DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, a empresa ali apura a sua receita total, os custos dos produtos vendidos, as despesas com vendas, impostos. E lá no final dessa demonstração do resultado do exercício, chegamos no lucro líquido. E os dividendos saem ali desse lucro, portanto, é isento, porque já teve ali o imposto sobre ele, a empresa já pagou. Porém, o juros sobre capital próprio, a empresa consegue abater como despesa. Sai como despesa para ela, saindo para nós os 15% de imposto. Então, quando a gente recebe com 15% de imposto retido na fonte. Porém, a empresa só pode distribuir até 50%, né, do lucro do exercício em forma de juros sobre capital próprio. No máximo é isso. Então, geralmente tem empresas que usam bastante essa vantagem. Geralmente os bancos, né, pagam alguns mensais essa vantagem. E aí saiu essa proposta, né, do governo tributar os dividendos e ainda encerrar, acabar com os juros sobre capital próprio. Por quê? Se eles tributarem os dividendos apenas, as empresas iriam apenas pagar juros sobre capital próprio e ele não faria muito sentido esse movimento. Então a ideia central é tributar os dividendos em 15%, depois posteriormente a 20% e acabar com o juros sobre capital próprio. O que o governo alega querer com isso é um incentivo a empresas distribuir menos proventos e reter mais, investir nas suas operações, crescer a sua base, gerando mais emprego na economia e tudo mais. Essa é a teoria, né? Por que o governo quer fazer isso? Empresas mais consolidadas que distribuem mais dividendos podem sim ser afetadas, porque basicamente o governo quer ali tributar a renda mesmo. Porque empresas que distribuem pouco dividendos, poucos proventos, como empresas de varejo e tudo mais, elas não vão ser tão afetadas, digamos assim. Agora, essas que distribuem mais proventos podem ser mais afetadas. E ali a empresa tem algumas opções. Eu vejo assim, empresas que pagam apenas juros sobre capital próprio, por exemplo, ela teria que ir para os dividendos, não teria como correr, teria que pagar os dividendos. A outra opção que ela tem é fazer a recompra de ações, ou seja, ela pega ali, compra uma parte das ações que estão em circulação e coloca em tesouraria. E ali tem algumas opções. Ela pode segurar para mais para frente vender, e isso de toda forma, né, atribuiria o lucro dessa venda para nós, ou então ela pode cancelar. Ela cancelando, basicamente tem menos ações para distribuir dividendos. E a empresa recomprando ações e cancelando, a gente ganha com isso. Então também é uma forma de remuneração para nós. Por que a gente ganha? Porque basicamente agora tem menos ações em circulação e o valor que você tem na empresa é o mesmo. Então tende a representar um pouco mais a sua participação na empresa. Por exemplo, digamos que a padaria tem 100 ações ali. A padaria do João tem 100 ações e você tem ali 20 ações dessa padaria, ou seja, as suas ações representam 20% ali da padaria, você é sócio em 20% da padaria. Porém, a padaria do João vai lá e recompra algumas ações, tira do mercado ali, por exemplo, 50 ações, né? Tudo um exemplo aqui para ficar mais fácil. Tira do mercado 50 ações e agora as 20 ações que você tem já não representa mais 20%, representaria agora 40%, porque a padaria recomprou ações e cancelou. Então, basicamente, as empresas fazem isso também, é uma forma de conseguir pegar o lucro que está sobrando ali e compra ações, recompra suas ações e cancela. E automaticamente a nossa participação na empresa aumenta. Beleza? E basicamente também podemos ver algumas distorções, alguns indicadores, como por exemplo o LPA, né, lucro por ação, porque agora tem menos ações para ser distribuído o lucro, e também os dividendos, né, agora tem menos ações, automaticamente os dividendos, quando for distribuído, vai ser numa proporção maior. Porque os dividendos, que é uma parcela do lucro, e distribui em determinadas ações, como por exemplo, tantos reais por ação,
Agora, como teria menos ações em circulação, basicamente na hora que ela for pagar dividendos, você vai receber um dividendo maior, né, uma proporção maior. Então basicamente é isso. Veremos como que ficará, se realmente vai ser tributado ou não. A tributação sobre o rendimento dos fundos imobiliários não passou, pelo que estamos vendo aí, não vai ser passado, foi revogado e tudo mais. Agora ficamos no aguardo para ver em relação a essa tributação de dividendos e em relação ao fim dos juros sobre capital próprio. Porém, não tem nada decidido ainda, beleza? Vamos ver aí o que vai ser decidido mais para frente. Mas basicamente é isso, beleza? Indo então para a segunda pergunta aqui, é do Roberto Rocha. Ele falou: quais ativos você tem no exterior? Hoje eu tenho, né, o REIT-O, que é um REIT ali do setor de varejo, basicamente é um setor imobiliário para grandes varejistas. Eu tenho 3 ETFs, o VNQ, que replica o índice dos REITs lá no exterior. Eu tenho o ETF VUL, que replica ali o S&P 500, e também tenho o ETF VUG, né, que é um ETF que replica o índice das empresas de crescimento, empresas americanas ali da Nasdaq e tudo mais. Então eu tenho 4 ativos: o 3 ETF VUG, VNQ e VUL e o REIT-O, beleza? Mas não é recomendação. Não estou recomendando, apenas estou respondendo a pergunta aqui do Roberto. Outra pergunta aqui do Jeff Investing também, né? O mesmo que perguntou aqui sobre a tributação do JCP. Patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. Isso é um fato? Na minha opinião, isso é um fato. Isso serve muito para a estratégia que eu mostro aqui para vocês do Buy and Hold. Porque eu vejo muitas pessoas que falam que são holders, pessoas que investem por longo prazo, mas não aguenta ver uma notícia, não aguenta ver uma oportunidade, entre aspas, que já quer pegar a parte do seu patrimônio e colocar, já quer comprar alguma coisa, já quer vender. Então essa não é a ideia, tá? Investir por longo prazo é acumular patrimônio e não ficar girando, fazendo giro de patrimônio, né? Pega ali, acha que vai rentabilizar uma porcentagem do seu patrimônio e boa. Pelo menos algumas pessoas fazem com segurança. Pelo menos há algumas pessoas que fazem, né, com gerenciamento de risco, ou seja, pega uma parte do seu patrimônio e tenta fazer ali um ganho e tudo mais. Porém, eu não faço isso. Por exemplo, chegou no meu Instagram esses dias, uma pessoa falou assim: Lucas, eu quero ganhar com single trade, né? Mas eu quero investir por longo prazo. Eu penso em pegar uma parcela do que eu ganho ou uma parte do meu patrimônio e tentar ganhar ali, né, com single trade, com compra e venda em dias diferentes na bolsa de valores. Eu falei: cara, quer fazer isso? Faz, mas, né, faz com uma pequena parte do seu patrimônio, mas é algo que eu não faria. Como eu disse, patrimônio se acumula e não se gira. Às vezes, essa pequena parte do seu patrimônio que você tenta ganhar na bolsa, só de você estar fora, né, de determinada empresa, só de você estar fora de estar posicionado em alguma ação, você já perde ali com valorização. Às vezes a empresa valoriza no período, às vezes a empresa paga dividendos e você estando fora ali tentando ganhar com compra e venda, você sai no prejuízo ou no 0 a 0, então você já está perdendo a oportunidade de estar posicionado em boas empresas para o longo prazo, beleza? E então, para a quarta pergunta do Roberto: qual a diferença entre ação e BDR? Basicamente, ação é uma parte da empresa, né? Você comprou ali um pedacinho da empresa. E BDR, Brazilian Depositary Receipt, seria um recibo de uma empresa americana, por exemplo. Você pega ali, por exemplo, a Apple, é uma empresa americana, está listada lá nos Estados Unidos. E ali, o que acontece? Um banco custodiante vai lá, compra as ações da Apple e vem aqui no Brasil, oferece para você. Olha só, você pode negociar aqui na corretora de valores aqui no Brasil sem ter que abrir conta lá fora. Então, toma aqui esse recibo. Tá, aí você vai falar: esse recibo de quê? De uma ação americana que está custodiado pelo esse banco que está fazendo isso. Mas basicamente é isso, é um recibo de uma empresa americana por lá. Quando você compra um BDR aqui, existe BDR que você pode converter em ação e tudo mais, mas basicamente é isso. Quando você compra um BDR, você está comprando um recibo de uma ação americana. Esse valor que foi alocado em BDR, ele acompanha o dólar, porque a empresa é americana e tudo mais, a cotação dela no exterior. Porém, é ainda reais, né? Você não tem como, tirando o caso da BDR que você pode converter em ações americanas, né? Nem sempre é na proporção de 1 para 1, às vezes é uma BDR ali, mas não é para uma ação americana. Tirando esse fato, você ainda está sujeito ali ao risco fiscal no seu país, porque o seu patrimônio ainda está em reais. Por isso que, na minha opinião, eu prefiro muito mais abrir conta lá fora e comprar diretamente ações no exterior, né? Ativos no exterior em dólar mesmo, colocar o meu patrimônio em dólar. Porém, respondendo a sua pergunta aqui, essa é a diferença. Ação é um pedaço da empresa. Vamos voltar aqui ao exemplo da padaria do João. Ação é um pedaço da empresa
da padaria do João. Agora, digamos que a padaria do João esteja lá no exterior, né, lá nos Estados Unidos, e eu estou aqui no Brasil. Eu quero comprar uma parte daquela padaria lá, mas eu não tenho conta lá no exterior. Então, eu vou comprar um recibo aqui no Brasil, que é o recibo da padaria do João lá nos Estados Unidos. Também existe a ADR, né, que seria como se fosse a BDR, porém ela é listada lá nos Estados Unidos de empresas daqui do Brasil, por exemplo, né? Mas enfim, a sua pergunta não foi sobre a ADR, foi sobre BDR. Espero que tenha ficado claro para você. Indo aqui para a última pergunta de Alisson: onde alocar a reserva de emergência? Ainda não encontrei um que eu me sinta 100% em paz. Lembrando que a reserva de emergência não visamos rentabilizar, e sim ter muita liquidez e segurança. E como você não está conseguindo ficar em paz com o Tesouro Selic, com o CDB de liquidez diária, com o Nuconta, né, alguma conta remunerando 100% do CDI, deixa na sua conta poupança de um banco tradicional, deixa ali na conta corrente. O importante é você se sentir tranquilo, seguro e estar num lugar que você pode pegar a qualquer momento. Então, se você não se sente em paz em algum investimento ali, coloca na conta poupança de um banco tradicional que você se sinta confortável, beleza? O importante é não quebrar a cabeça com isso e focar em ganhar dinheiro e investir de verdade no mercado de capitais, beleza? Construindo a carteira ali vencedora para o longo prazo. A reserva de emergência é apenas para te ajudar num momento emergencial e não você rentabilizar com ela. E lembrando que um dos princípios da reserva de emergência é te manter tranquilo, é te manter em paz. E se esses investimentos não tá fazendo isso, foge deles. Deixa ali na conta poupança de algum banco tradicional seu ou na conta corrente, algum lugar que você se sinta bem, beleza? Então esse foi o vídeo respondendo algumas perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo alguma pergunta que às vezes eu posso fazer um vídeo respondendo ela também, beleza? Então até o próximo vídeo.